A gente vai falar de diabetes, atendendo a muitos pedidos. E eu tô muito feliz, porque é um assunto importante. Só para você ter uma ideia, a incidência de diabetes no mundo é gigantesca, gente. Tem 16,8 milhões de doentes adultos entre 20 e 79 anos. E não, é do Brasil, na verdade, que só perde para a China, Índia e Paquistão. Não é do mundo. Deixa eu repetir para você. São dados brasileiros, tá? O Brasil tá lá no topo. Então, realmente, a gente precisa ficar muito atento com isso. Ah, mas eu não tenho. Tá bom, então que não tenha, que você cuide para nunca ter. Isso é importante. Hoje a gente recebe a doutora Raquel Menezes. Ela é endocrinologista, trouxe pra gente muita informação sobre esse assunto e com certeza vai nos ajudar. Se você tem alguma dúvida, já envia pra gente, pode mandar sua pergunta, porque a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas, tá bom? Doutora Raquel, seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu agradeço Bom te mais uma receber. vez. A gente hoje tá tão ornando, verdade, né? É azul marinho, a doutora Raquel tá de azul marinho em cima e preto embaixo, que aliás é uma combinação muito elegante. Meus parabéns, você tá aqui do seu lado. Obrigada. Vamos lá. Realmente, né, Cláudia, um assunto bem importante e só falando que você chegou a comentar, né, de 20, hoje tem dados que tem muitas crianças ficando com diabetes. Esse que é o problema, né? Então, assim, não é somente... A gente fala assim, diabetes é doença do idoso, né? A criança hoje em dia, o adolescente, ele tá tendo problema por conta do excesso da comida. Então, né? A gente precisa conversar sobre isso, porque tornar-se diabético é uma coisa, nascer diabético é outra. Isso. Existem tipos diferentes de diabetes. Perfeito, tem dois tipos de diabetes. Tem o diabetes tipo 1, que é a criança, né, que ela nasce, pode apresentar assim na bebê, mas na primeira fase da criança. Tem alguns casos de diabetes tipo 1 que ele já apresenta mais no adolescente, né, um pouquinho mais tardio, mas diabetes do tipo 1, o que vem a ser? É uma doença que é autoimune. A pessoa não produz a quantidade de insulina. Esse é o diabético do tipo 1. A gente pode dizer assim que colocar em uma porcentagem, 10%, tá, da população que tem diabetes do tipo 1. Então, a pessoa ela já nasce com essa deficiência, né, na produção de insulina. Quando a gente consome o açúcar, o carboidrato, a gente libera, o nosso pâncreas vai e libera insulina. Então, essa pessoa ela não tem. Agora, e diabético do tipo 2? O diabético do tipo 2, ele desenvolve ao longo da vida, né? E aí, o que faz a gente desenvolver esse diabetes? Gente, principalmente a alimentação, não tem jeito. E aí, não é, de novo, vir aqui e falar, vai falar para comer alface, tomate. Não é isso. É ter equilíbrio. Não é porque não existe nenhum alimento mocinho, nenhum alimento vilão. Não existe, o que existe pra gente? É a quantidade ideal. Que depende de cada um, né? Vai depender do que a gente come, do quanto que a gente gasta, da atividade física. Então, é uma doença séria. O que ela faz? Como que acontece? A gente comeu, aí vai falar assim, mas é só o açúcar? Eu não como tanto doce assim, por que eu tenho diabetes? É por conta do carboidrato. O carboidrato, massa, pão, eles também vêm transformar pra gente, no nosso organismo, diabetes, né? E aí você fala assim, poxa, eu achava que era só açúcar, não é? Aí o que acontece? A gente come e aí isso daí vira açúcar no nosso sangue. O pâncreas, ele vai e fala, insulina, vai lá, porque tem muito açúcar no sangue. Aí a insulina, ela sai do seu pâncreas, chega lá no seu sangue, pega essa glicose e joga para dentro da célula. Esse é o papel da insulina. Quando a gente consome muito carboidrato, quando a gente tem o excesso de açúcar, o que faz? A gente libera muita insulina, a insulina cria-se uma resistência. Ela não consegue mais fazer esse papelzinho de pegar a glicose e jogar para dentro da célula. E aí a gente vê pelo exame de sangue, né, que a pessoa está com uma resistência à insulina. É um dos primeiros passos que a gente vê para o paciente que ele que ele tem propensão a ter diabetes. É o que chamam de pré-diabetes. Isso, porque a gente vai olhar o seguinte,
Quais são os sintomas no diabético tipo 1? O diabético, que a gente falou, né, que é mais na criança. Ela vai ter aqueles sintomas, né? Faz muito xixi, bebe muita água, come demais, tem um emagrecimento. Esses são os sintomas do diabético mais típico do tipo 1. Agora, e do tipo 2? Ela é mais silenciosa. E a pessoa, às vezes, ela percebe tardiamente, através do exame. Aí a pessoa sente mais cansada, fadigada, né? E aí vai fazer o exame de sangue, vê que tem aí faz glicose, que a glicose a gente em jejum é até 99, e tem a hemoglobina glicada, que aí a gente olha nos últimos 3 meses quanto que ficou sua glicose. E tem a insulina, que às vezes eu pego um paciente no consultório, a hemoglobina glicada dele tá dentro da normalidade, né, daquele valor de referência. A glicose dele tá dentro da normalidade, dentro daquela referência, porém a insulina tá alta. O que significa? Que você criou uma resistência insulínica e que se continuar assim, futuramente você tem propensão a ter diabetes, né? Só tem propensão a ter diabetes quem tá obeso? Não, tá? Porque não é porque você está obeso que você venha a ter diabetes. Porém, tem aquela pessoa que a gente fala, né, que é o magro de ruim, que ele come tudo quanto é tipo de porcaria. E ele acha que é porque ele é magrinho, nunca engorda, que ele não vai adquirir doença, né? Então, tanto do colesterol quanto o diabetes também. O que vai fazer a gente ter diabetes é somente consumir açúcar? Não, é consumir açúcar e consumir carboidrato. Agora, é fato que a obesidade, né, o que faz a gente comer demais e engordar, faz com que a gente tenha propensão a ter diabetes, né? E a gente precisa cuidar, porque diabetes é uma doença que traz outras doenças, né? Que é o que a gente chama de comorbidade. Exato. Quais seriam elas, Raquel? Quais seriam as consequências de uma diabetes descontrolada? Então, a consequência, o açúcar, gente, a glicose, ela machuca o nosso corpo. Como que ela faz isso? Ela machuca os nossos vasos. Aí, machuca os nossos vasos do rim, machuca os nossos vasos da visão, machuca os nossos vasos cardiovasculares. Por isso que a pessoa diabética, ela tem que fazer um acompanhamento, passar com um oftalmologista, porque o açúcar, o excesso de glicose que você tem no sangue, vai machucar esses vasos. E aí, e é o que a gente vê assim como maior comorbidade, né, que a gente vê, é a parte da visão. É a parte da pessoa ter problemas cardiológicos, colesterol, né? E também por conta dessas extremidades no vaso, pode também machucar ali e a pessoa tem pacientes diabéticos que eles têm, né? Perde aquela sensibilidade e por isso que chega até mesmo a ter amputação de membros, né? Raquel, uma vez que a pessoa desenvolve diabetes, ela pode voltar a ser uma pessoa sem diabetes ou não? Desenvolveu, é diabético pro resto da vida? O que a gente vê nos exames, né, ao fazer o acompanhamento, muitos pacientes nossos diabéticos que não estão controlados, quando começa a fazer o tratamento, muitos diminuem sim a dosagem de remédio que eles tomam. Porque pensa bem, Clau, é a parte da alimentação, que nem a gente falou, alimentação e atividade física. Aí você vai, descobre que está com diabetes pelo exame, o seu médico vai lá e prescreve a medicação. Você começa a tomar medicação. Só que você não faz controle nenhum da parte alimentar nem atividade. Você só está dependendo do remédio. Aí o que acontece? Não vai resolver, ele resolve por um período. Passando um tempo, está descontrolada de novo, o que faz? Aumenta a dosagem e associa outros remédios. Aí o que vai acontecendo? Você só vai aumentando a dosagem de medicação para tentar regular o que você não fez com a alimentação e atividade física. Porém, se você faz bonitinho, tem o controle, a gente consegue sim reduzir. Muitos pacientes que estão pré-diabéticos, eles entram aí a gente fala assim, olha, tá tudo de da doença. Exato. Perfeito. Agora, hoje em dia, muita gente recorre a remédios para diabetes com a intenção de emagrecer. Esses medicamentos podem gerar diabetes nesse paciente que não tem? Não, né? Não tem nenhum estudo mostrando isso, que essas medicações elas vão fazer, vai gerar diabetes, né? Só que o que eu sempre oriento o paciente é o seguinte,
quanto melhor, é claro que depende, né? A gente tem que ter o bom senso, assim, cada caso é um caso. Tem pacientes que eles querem emagrecer, que eles precisam de medicação. Não é que, mas é porque ele não tem vontade, é só fechar a boca e fazer atividade física. É claro que é fechar a boca e fazer atividade física, só que tem pacientes que eles necessitam, sim, fazer o uso da medicação. E aí, nesses pacientes, eu sempre vou falar, olha, faz o uso dessas canetinhas, né, para te auxiliar. Mas tem alguns pacientes que, se você precisa emagrecer um pouquinho, eu acho desnecessário a gente ficar entrando com remédio quando você tem outras coisas que vão te auxiliar, né? Então, se a gente pode evitar, por que não? Né? Perfeito. Vamos fazer o seguinte, qual é a sua dúvida? Qual é a questão que te incomoda aí? Você descobriu que está pré-diabético, você já é diabético, tem alguém na sua família? Manda pergunta pra gente, doutora Raquel Menezes responde já já. Vai lá no nosso Instagram, Vida Melhor Oficial e capricha, tá? A nossa produção já está atenta ali para mandar as perguntas para a gente passar aqui e podendo te ajudar, a gente sente nosso propósito bem cumprido. Sim, com certeza. Não é verdade? Então me dá esses 2 minutinhos, porque aí chegam as perguntas e a gente já volta. Perfeito. Combinado? Combinado. Então tá bom. Vamos Vamos no nosso lá. momento de perguntas e respostas, tá bom? Vem comigo que ela já está a postos. E o ômega 3 também é importantíssimo, né? Que nem ela falou de inflamação, o tecido adiposo também é inflamatório. Então, se a gente está com tecido adiposo, é importante a gente combater essa inflamação. Então, falando nisso, já até pedi para a Samadi, que cuida da nossa pauta de saúde, para a gente fazer uma pauta sobre lipedema. Uma coisa que eu não conhecia e que eu fiquei, assim, chocada de ver, porque é um desconforto muito grande, as pessoas sentem muita dor e se não tratar da forma correta, ele vai evoluindo e mexe não só com o funcionamento do corpo, mas com a cabeça, com a autoestima também, né? Autoestima. Eu tenho uma paciente de 33 anos e ela... 35 anos e ela... ela falou assim, Raquel, eu não coloco mais nenhuma calça leg pra malhar, porque eu tenho vergonha por conta da coxa. Pois é. E para quem tem essa inflamação também no tecido adiposo, também precisa mais do que nunca, né? Tomar ômega 3 e fazer uma dieta anti-inflamatória também, que é importante, né? Sim. Mas vamos lá, vamos pro assunto do dia, que é o diabetes. Você que já mandou a sua pergunta, a Rosineide mandou, é a primeira e ela quer saber. É verdade que a fibra de maçã ajuda no controle do açúcar no sangue? O que acontece? A gente falando das frutas, né? Fibras, no geral, eles vão auxiliar sim pra gente na questão da glicose. Quando a gente vai consumir algum alimento, por exemplo, o pãozinho, tá? O que a gente tem? O pãozinho é o carboidrato. Precisa ser o integral? O que a gente associa? A gente associa uma proteína, uma gordura, a gente associa a fibra. Para quê? Para o carboidrato não fazer aquele pico de glicose, né? Porque se a gente consome o carboidrato, macarrão, caiu lá no teu corpo, dá aquele alto de glicose, aí seu pâncreas tem que ir lá produzir aquela quantidade de insulina para tirar isso daí. Então, não é interessante a gente fazer esse pico de glicose. Por isso que a gente sempre associa fibras junto, né? E aí, a questão da fibra de maçã. Ela é legal, sim, porque ela vai auxiliar, porque é uma fibra. E quando também você quiser adoçar e não ficar utilizando o açúcar, a maçã, né, ela vem a ser o que a gente pode colocar, dependendo da receita, maçã, o suco da maçã, para adoçar no local do açúcar, né? Então, o que a gente tem que pensar? Que a fibra é importante, proteína é importante e a gordura boa também, para a gente não fazer esse pico de glicose no nosso organismo. Aí o brasileiro já pensa, então, beleza, vou comer um pãozinho francês, branco, mas eu vou colocar uma proteína, um presunto ou uma mortadela. Um salaminho, né? Falou que tem que ter uma gordura, eu vou botar uma manteiga e vou comer uma fruta. É verdade. Não, muito bem colocado. Calma, gente. O que a gente tá falando? O pãozinho... É claro que a gente tá falando aqui para um público, então depende muito, né, de como que tá o seu controle glicêmico. Depende muito se você tem diabetes. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho. Cuidado, né? Não é porque você não tem diabetes que você não tem que cuidar da sua saúde. Pico de glicose, isso não é bom para ninguém, né? Nem para quem é diabético, nem para pessoa que não tem diabetes. Então a gente tem que ter esse controle. Aí sempre, a Cláudia falou assim, eu vou comer o pãozinho, que é o carboidrato, ok.
Pode colocar o quê? Um ovo, né? Que é uma proteína para te auxiliar. Mas assim, se você colocar a manteiga, o que a gente está falando de gordura boa, né? Não é você colocar o presunto, o salaminho, que isso daí são muita coisa saturada. E alimentos saturados, embutidos, eles causam inflamação. Então vê como não é tão simples assim, da gente pegar e falar, eu vou comer desse jeito. Por isso que é importante você ter uma noção alimentar, né? E da gente cuidar da nossa saúde. E aí não é colocando manteiga, nem salaminho, nem presunto, que é muita gordura. Bora lá. Obrigada, Rosi, pela sua pergunta. Jaqueline, tenho diabetes e meus pés estão sempre dormentes. O que devo fazer para melhorar a circulação? Jaqueline, isso daí é uma boa pergunta, porque é queixa de alguns pacientes. E o que a grande maioria pode ser, tá? Não tô falando que é o seu caso, mas pode ser deficiência de vitamina B12. Porque eu tenho pacientes que eles tomam a medicação para diabetes, que é a metformina. A metformina, ela dá uma roubadinha de B12 no nosso corpo. E a B12, e com deficiência, o paciente, ele queixa de formigamento nas mãos e nos pés. Então, dá uma olhadinha nos teus exames se não é essa deficiência que você está tendo por conta da medicação. E porque todos nós, na realidade, gente, se você é de casa, a gente precisa ter um nível de B12 500, 600. Se você é diabético e toma metformina, tem que prestar mais atenção ainda, que você tem que deixar esses níveis mais altos. E o que faz a B12? Qual a importância dela no nosso corpo? Então, a B12, ela é como se fosse uma capinha nos nossos nervos. Então, por isso que a pessoa ela sente um formigamento, né? Que ela perde essa sensibilidade. Ela é interessantíssima para a nossa parte neurológica. Então, também, se você fala assim, eu ando esquecida, da parte de concentração, de memória, a B12 é muito boa. Tudo relacionado com a nossa memória, até para os pacientes que têm uma queixa de depressão, a gente olha vitamina D e vitamina B12, a gente deixa um pouquinho mais elevada nesses pacientes, tá? Joia, então, Jaqueline, presta atenção, pode ser uma das causas. Muito bem. Próxima pergunta. Obrigada, Jaque. Sônia, o que tem de mais novo em relação à diabetes infantil? Tenho uma netinha com 8 aninhos e tem diabetes desde os 4 anos. Será que vai chegar a cura? É isso que nós gostaríamos, né, o acompanhamento, ainda mais assim, paciente diabético do tipo 1, né, você vê que a netinha dela tem 8 aninhos, então uma probabilidade de ser uma diabetes tipo 1. Aquela que é congênita. Que é congênita, já nasce. Então, o que acontece? A gente tem que ter muita cautela, porque assim, é difícil, né, Cláudia? Se é criança, e aí a família também tem que ter uma noção, porque você não vai ficar comendo as coisas perto da criança. Então, a parte familiar também tem que ajudar, né? Você vê, você não pode, tá? Poxa, mas ela é uma criança, né? Então, assim, a família ela tem que também se conscientizar. Então, assim, é ser bem regrado. Então, se for para eu falar para você, diabético, é pensar, tanto diabético tipo 1 quanto diabético tipo 2, é ser regrado, pensar na sua saúde. É complicado, até mesmo desses pacientes do tipo 1, tem época que eles ficam bem, como que eu posso dizer, ainda mais na adolescência, eles ficam bem rebeldezinhos com o tratamento, porque eles ficam muito no comparativo, sabe? Por que eu tenho que fazer? Por que o meu amigo não tem? E aí eles não tomam a medicação direito. Então, é um paciente mais complicadinho da gente tratar por conta quando eles entram nessa fase. Então, a família tem que ajudar. É isso que a doutora Raquel está falando. Me lembrei até da dona Mara, do Amor Exigente, que ela fala, poxa, se eu tenho um filho diabético, eu não posso fazer uma mesa de sobremesa na minha casa, eu não posso ter sobremesa de doce. A gente tem que ter coerência. Então, peraí, ele não pode comer doce, isso é um sacrifício para ele. Vamos também comer fruta, vamos fazer um outro tipo de refeição, né? Vamos pensar na saúde de todos. Quando você quiser comer um docinho, coma em outro lugar. Sim. E vai ficar instigando o outro. E outra, né? Vai trazer benefício para você também. Com certeza. Vamos lá, obrigada pela pergunta. A Lorena diz, meu irmão tem 12 anos e está pré-diabético. Em casa estamos tentando controlar a alimentação dele, mas está difícil. Como mudar a alimentação de um adolescente sem que ele sinta a falta de alimentos ruins? Então, você vê, olha, tem 12 anos, né? Então, se foi investigado que não é diabético do tipo 1, né, que apresenta na fase da adolescência também, e se não for isso, diabetes tipo 1, você vê 12 anos, né? Mas que a gente falou no começo. Família toda estar envolvida nesse processo, né? Já pensei, como é que... Porque ela tá falando assim, tentamos controlar a alimentação dele. Seria legal mudar a alimentação da família toda. Claro, porque pensa, você adulto, é difícil você falar não
Imagina a criança tá sentada ali sozinha, gente. E até mesmo porque nessa idade, a criança não é ela que vai se virar para fazer, ela vai comer o que tem ali na família, né? Não, e aí as tentações, né? Ah, estamos tentando controlar, o meu irmão não vai comer bolo, mas a gente vai fazer um bolo de cenoura aqui com brigadeiro, judiação, né? E outra, gente, aí o que você tem que fazer também? Não é assim, falar assim, ai, nossa, né, que chato, a gente não pode, a gente não pode porque fulano não pode. Não, é você incentivar ele, eu sei que é difícil, mas voltando, você está fazendo um bem danado para sua saúde. Ele porque ele realmente tem que controlar, porque apareceu essa pré-diabetes, mas você também futuramente, se continuar dependendo do ritmo que tem, o que consome, pode desenvolver, né? Verdade. Obrigada, Lorena. Próxima pergunta, Claudete. É verdade que formiga na urina quer dizer que a pessoa tem diabetes? Às vezes até teve uma vez que eu escutei um relato que a mãe percebeu, achou estranho, porque no vaso sanitário estava aparecendo formiga. Porque a urina fica doce? E aí, reparou que a filha tinha diabetes. Foi uma das causas, né, que ela também percebeu. Mas sim, é verdade, porque a pessoa ela vai eliminando até através da urina a glicose. Quais são os outros sintomas que chamam a atenção para uma possível diabetes e que, de repente, a família precisa atentar para fazer exames? Na criança? Pode ser na criança ou no adulto? Na criança, que nem assim, do diabético do tipo 1, que nem eu falei, assim, é bem típico, assim, aquela sede excessiva, urina muito, faz muito xixi, né? Ela sente fadigado, come demais e aparece o emagrecimento. Então, se acontece isso daí com a criança, ficar atento com isso. E no adulto, os sintomas, eles vinham ser... geralmente, a pessoa ela não percebe, né? É mais difícil do adulto perceber. Geralmente, ele percebe através do exame de sangue mesmo. Mas alguns relatam sede, né? Cansaço, fadiga. Só que cansaço e fadiga, né? A gente vive com cansaço e fadiga, é assim? Na verdade né, gente? É um tal de encontrar a pessoa e falar, e aí? Tô cansada. Nossa, podia ser sexta-feira. Né, Everaldo? Só que tem esse cansaço, né? É isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção. Qual que é o seu cansaço? É aquele cansaço que você fala assim, não, deixa eu tirar um dia pra relaxar, pra acordar mais tarde. Aí você acorda disposto, aí é aquele cansaço de cansado mesmo do dia a dia, né? Agora tem gente que fala assim, não, eu durmo 24 horas e ainda acordo cansada. Aí não é Bom, estranho. aliás, outro tema que eu também tô trazendo aqui que é importantíssimo. Tem gente que dorme mesmo muito, acorda cansado e nem sabe o motivo. Às vezes você tá com sono não reparador, às vezes você tá roncando, às vezes você tá com apneia. Isso não é um problema pro seu vizinho, pro marido que dorme do seu lado, pra sua esposa que dorme do seu lado. Quem ronca e que tem apneia tá colocando sua saúde em risco, inclusive com um aumento muito grande de probabilidade de uma doença cardiovascular, de um infarto inclusive. Então a gente vai falar sobre ronco e apneia. Já falei algumas vezes, mas vamos falar mais vezes, tá? E o exemplo que eu dei, que eu falei assim, né, Everaldo? É porque Everaldo nunca está cansado. Ô, rapaz disposto. Mas a gente que tem disposição, presta atenção nisso, porque todo mundo fica, ai, tô cansado, ai, tô morto, né? Não é verdade? É verdade. Vamos lá, Sandra diz assim, a farinha de trigo não é indicada para quem é pré-diabético? E as farinhas alternativas, farinha de arroz, fécula de batata, polvilho, também não são boas para pré-diabéticos? O que a gente tem que prestar atenção que essas farinhas, né, o amido, ela não é boa, né? Então, assim, a gente pode consumir sim, mas consome com cautela, porque o excesso vai ser farinha do mesmo jeito, o amido qual que é o problema? Além da gente ter o pico, que é o índice glicêmico, você consumiu e logo em seguida manda aquela bomba de glicose no teu sangue, tem também o que a gente chama de carga glicêmica. É o que ao longo no teu metabolismo vai ficar. Então, o trigo, ele contém muita carga glicêmica, né? Então, tem outras farinhas? Tem farinha de amêndoa, tem a farinha de aveia, pode ser sim uma boa substituta, mas é com cautela, né, Cláudio? Porque não adianta a gente falar assim, não pode consumir à vontade. O diabético seria interessante adotar a dieta low carb? Sim, mas aí a gente tem que prestar atenção na quantidade que ele também... Porque tem o diabético que ele também faz atividade física, né? E aí qual que é o objetivo dele? Às vezes tem o diabético, ele quer fazer atividade física por bem-estar, por corpo, mas também ganhar massa muscular. E aí ele ter esse controle de a quantidade que ele vai consumir, além de calorias, isso para qualquer paciente diabético, além da caloria, a quantidade que você vai consumir de carboidrato, proteína e gordura, né? Então Vamos para a próxima.
A Fátima quer saber, minha alimentação é muito saudável, faço atividade física diariamente, sou magra e sou pré-diabética. Tomo medicamento, mas a minha glicemia sempre está entre 115 e 120. Não como açúcar há uns 5 meses, deixei de comer glúten. Como reverter esse quadro? Aí nesse caso, né, o que a gente tem que ver? A quantidade, aí é importante a gente analisar cada caso, né? Que ela falou assim, olha, como saudável. Aparentemente, ela fala, né, que ela tirou o açúcar e não está consumindo glúten, porque a gente, lembrando, né, é o carboidrato, não é só açúcar, é a fruta. Não é que é proibido de comer fruta, mas é ruim o excesso. Então a fruta, ela também tem a frutose. Por isso que é importante você fazer o acompanhamento, que tem um cálculo e a gente tem que sentar com um nutricionista para fazer o cálculo certinho, para a gente ver se o que você está comendo, ele não está se transformando em açúcar no teu corpo, né? Então as frutas também é importante a gente prestar atenção. Não é porque, eu estou comendo saudável e vai comer grande quantidade de fruta. Não é proibido, mas a gente tem que ter esse controle. Perfeito, muita atenção sempre. Afinal de contas, é a sua vida que está em jogo, né, doutora? Exato. Muito obrigada, amei recebê-la. Doutora Raquel Menezes está no DRA Raquel Menezes. O WhatsApp dela para você marcar uma consulta, para você ser atendido é o 11 9 1453 47 90. Então é DRA Raquel Menezes ou 11 9 1453 47 90. Muito obrigada por ter vindo. Parabéns pelo spa, né? Obrigada. Agora ela tem um spa, que coisa boa, como chama? Arquê Spa. Arquê? Arquê. A-R-Q-U-E. Arquê Spa. Gente, é uma delícia. Fica onde? É pra nossa... É o corpo e a nossa alma, a nossa mente que tem que estar boa, né? Em que lugar? Fica na República do Líbano, 2131 Ibirapuera. E aqui em São Paulo, olha que beleza. Obrigada. Qualquer hora eu vou lá relaxar. Mostrar pra turma que tá em casa. Obrigada, doutora.